Olá, boa noite novamente. Eu tinha falado que estes podcasts eram para falar de outras coisas além da onda, mas vi-me na necessidade de comentar algo, que é em relação à caixa DCT. E é o seguinte, eu sempre digo que a caixa DCT é perfeita, mas é perfeita não no sentido de ela tentar adivinhar o que nós queremos. Ou seja, se as pessoas que querem comprar a moto pensam que ao colocá-la no modo, digamos, automático, ela vai adivinhar o que nós queremos que a caixa faça, digamos, esqueçam lá isso. A caixa é perfeita sendo utilizada no modo manual. Exatamente isso. E quem diz a caixa DCT, diz a caixa DSG, todo este tipo de caixas automáticas de dupla embreagem, digamos, em modo sequencial. Porquê? Porque ela em modo manual consegue ser muito mais rápida, digamos, a aumentar uma relação de caixa ou a diminuir uma relação de caixa do que nós colocando a embreagem, engranando a velocidade, tirando a embreagem. Não é? Ou seja, ela consegue aproveitar muito melhor a rotação e, consequentemente, o binário e a potência do carro ou da moto. Agora, em modo automático, ela simplesmente tem modos de condução. Isto aplica nos carros, nas motas, ou seja, ela tem modos de condução. E nós configuramos a caixa num modo específico. Vamos imaginar o modo Sport. O que acontece é que ela, se está sempre nesse modo de condução, ela muda de caixa sempre da mesma maneira, ou seja, digamos, por exemplo, no modo Sport, sempre esticando as relações de caixa. Ou seja, quando, por exemplo, vamos imaginar que nós vamos dar um passeio e encontramos, sei lá, conhecemos um pedaço de estrada de 1 km que tem umas curvas interessantes e queremos acelerar um pouco, pronto. Ela aí está em modo Sport, mas depois acabou. E então, mas ela continua com esse modo de alargar as velocidades no que toca à rotação, o que, por exemplo, em cidade até é um pouco irritante, porque ela fica uma condução um pouco brusca. Coisa que, se estamos a andar, digamos, a uma alta velocidade, não notamos. E para que ela deixe de ser brusca, já teremos de mudar, digamos, o modo de condução. Dirão, para isso existe o modo user, ou seja, ela tem os modos de condução e depois ainda tem um submodo de condução, digamos, que é o drive. Ou seja, nós, no modo user, podemos configurar como queremos que ela, ou seja, ela tem vários padrões já pré-configurados, ok? E depois tem o modo user que nós configuramos padrões como o engine braking, ou seja, o travão motor, a potência e o controle de tração. E no caso das DCT ainda tem a configuração do drive. Pronto, os outros itens acho que é fácil, ou seja, o travão motor, a potência, a controle de tração, acho que não é preciso explicar muito bem o que é, mas pronto, cada modo desses tem 3 submodos, ou seja, 3 níveis. E depois o modo drive, que esta é a parte interessante, é, digamos, que tanto ela vai fazer o que estava a referir antes, ou seja, que tanto ela vai esticar a rotação do motor. Ou seja, porque nós podemos colocar a potência no máximo e, por exemplo, o nível do drive no mínimo. Então, nós temos disponível essa potência, mas ela vai revolucionar pouco o motor. Seja como for, eu acredito, e no meu caso eu uso 99,9% em modo manual. Obviamente configuro à minha maneira, ou seja, ando no modo user, mas ando sempre no modo manual. Ou seja, eu decido quando eu quero, digamos, aumentar uma relação de caixa ou diminuir uma relação de caixa. Essa é a única maneira da caixa ser perfeita. Seres tu a decidir com os teus dedos, neste caso, mais e menos,
quando queres diminuir, porque existem muitas pessoas que utilizam a caixa e dizem, não, ela é brusca, porque as pessoas acreditam que ela vai... Não, para isso, e se as pessoas não querem sentir o que é uma mudança de relação de caixa, pronto, é melhor uma scooter, que simplesmente não tem velocidades e é um variador, então é só dar gás e tirar gás. Aqui não, aqui sentimos quando ela faz as mudanças. E pode acontecer, e irá acontecer, que ela pode fazer as mudanças quando nós não queremos que ela faça as mudanças, seja para cima ou seja para baixo. Por isso é que eu digo, experimentem a moto no modo, digamos, automático. Obviamente aí terão várias opções e, por exemplo, num simples test drive vai ser difícil vocês conseguirem encontrar um modo perfeito com todos os sub-itens que tem, digamos, a caixa de velocidades, mas eu acho que o ideal é experimentarem a moto no modo manual, e aí é que vão sentir que primeiro tem o mesmo domínio da moto como se fosse uma moto de velocidades, com a benesse de não ter embreagem e não ter de estar a trocar de caixa com o pé. E, obviamente, pronto, a velocidade com que ela faz essas mudanças, obviamente. E depois, aí sim fazem o teste com, digamos, tentando deixar a moto em automático. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas vai preferir o modo manual, embora a Honda acredita que a grande maioria gosta do modo automático, porque quando nós ligamos a moto, ela está sempre no modo automático e ela está sempre no, digamos, no programa de condução standard. E então nós temos que mudar sempre, isso é uma das coisas irritantes da moto, nós temos que mudar sempre o modo de condução da caixa de velocidades e configurar a moto, ou seja, carregar um botão para que ela fique, digamos, em modo manual. Sempre que desligamos a moto, sempre. Ou seja, ela não grava o modo de condução que nós estávamos a utilizar previamente. Isto é mais ou menos como estar a configurar o relógio cada vez que apagamos e desligamos a moto. Podem imaginar isso? Vamos imaginar que é, sei lá, é 10 horas e 20 minutos, apagamos a moto e quando ligamos a moto ela aparece 0000, então nós temos que estar a buscar, pronto, é mais ou menos isso. É muito chato, mas pronto, a Honda configurou a moto desta maneira e parece que sempre foi desta maneira e pronto, cada vez que nós ligamos a moto ela está pré-configurada no modo standard, em modo automático. Nós temos que ir buscar o modo de condução ou que queremos para assim poder ter a moto ao nosso gosto, porque o facto de ter tantas subdivisões no que toca aos programas e os modos de funcionamento da caixa, obviamente que existem várias maneiras de a configurar. E isso também cria um problema, porque pronto, às vezes gostamos que tenha um pouco mais de controle de tração, um pouco menos de controle de tração, um pouco mais de engine braking. Também isso vai depender das condições, se o piso está molhado, se o piso não está molhado. Mas pronto, regra geral, não é? Eu acho que, tirando raras exceções, ninguém quer colocar a moto com menos potência. Então pronto, isso é um item que estará sempre no máximo. A questão do travão de motor, o engine braking, isso já é questão de mais de preferência. Eu prefiro que esteja no máximo, não é? O controle de tração, ela tem, digamos, 3 níveis, mas o mínimo que se pode colocar é o número 1, para podemos retirar completamente o controle de tração, porque será útil para quem quer fazer incursões na terra. Mas obviamente ao apagar e desligar a moto ela vai voltar, digamos, ao modo tradicional, ou seja, ela também não mantém o controle de tração desligado completamente. Mas pronto, no meu caso eu uso o controle de tração no nível 1 e pronto, e ao mudar de caixa quando eu quero, ela está sempre ao meu gosto. Pronto, e era isso, era só para esclarecer que a caixa não é perfeita. A caixa tenta acompanhar o que nós queremos, mas o ideal é que nós comandemos a caixa para ela realmente ser perfeita e satisfazer as nossas necessidades. É isso. Obrigado.